Ok. A gente já tinha começado a ler, mas vamos começar do início desse capítulo, que ele é interessante, né? Então, dando continuidade à leitura do livro A Grande Síntese, estamos já no capítulo 66, Rumo às Supremas Ascensões Biológicas. Eis a técnica do desenvolvimento do psiquismo que culmina na gênese do espírito. Escavando no subconsciente, achareis todo o vosso passado que ressurge nos instintos, nas tendências, nas simpatias e antipatias. Quem poderia ter-vos construído repletos de conhecimentos gratuitos e instintivos, senão o vosso passado? Né? Isso é interessante, né? É, é, como se diz assim, é, por que que a gente tem determinadas tendências, por que que a gente tem determinados comportamentos instintivos, né? Apesar de nascermos às vezes numa mesma família, com a mesma educação, tudo, e ter um passado anterior completamente diferente, né? Então é um modelo que explica bem esse tipo de comportamento, né? E não no sentido porque Deus quis, é, porque ou não sei, né? Você pelo menos tem um modelo. Diga, Djair. Olha só que coisa interessante, pegando esse gancho que você acabou de falar aí, a gente estava comentando de filosofia, um exemplo claro na nossa frente, mas eu queria te dar dois exemplos também desse cara que ganhou aí a corrida, essa corrida de, sei lá, veloz, sei lá, de andando, né? Você vê que ele Marcha tinha esse atlética. instinto, Marcha atlética. ele tinha esse instinto latente nele. Agora, eu vou contar uma outra coisa interessante. Teve a primeira mulher que ganhou a maratona, não sei se foi de São Silvestre, foi maratona mundial, mas o que me gravou foi a história dela. A mãe, eles eram boia frias, cara, boia fria. E aí o que acontece? A mãe dela na roça, ela pequenininha, veio falar para a mãe dela que a Rosa, não sei o que tem lá, tinha ganho a maratona, que foi a primeira maratonista portuguesa que ganhou as Olimpíadas. Ela ficou vibrando. Como é que ela sabia daquilo, sabe? Esse instinto de vibrar pela Ana Maria, Rosa Maria, é isso que explica isso aí, é só isso que eu queria falar. Ou seja, você tem um modelo, que é a ideia da reencarnação, que consegue explicar uma gama enorme de fenômenos. Esse que é o poder de um modelo robusto, né? Que você consegue explicar é, é, várias situações, né? E quando você não tem o modelo da reencarnação é, bem sólido de você, ou seja, na pré-existência do espírito, você não consegue explicar. Para cada fenômeno que acontece, você cria um modelo completamente diferente, não tem nada a ver um com o outro, né? E a beleza de um bom modelo para explicar a natureza espiritual, no nosso caso aqui, é que você consegue com, com poucas ideias, você consegue explicar uma gama enorme de fenômenos que acontecem com a gente, com os sentidos que a gente tem, né? É isso que eu acho que é interessante. Quem poderia ter-vos construído... Como poderia contê-los o germe da vida e depois, a um dado momento, desenvolvê-la prescientes, proporcionando ao ambiente senão por uma restituição? Que processo de descentralização cinética seria esse se não tivesse sido procedido por uma lei de equilíbrio, por um processo correspondente e proporcional de concentração cinética das qualidades adquiridas através de vidas e experiências? Existirá um único fenômeno no universo que vos autorize a acreditar ser possível algo diferente disso e que vos autorize a negar a lei de causalidade, de proporção, de equilíbrio, de justiça? Olhai para vós mesmos e encontrareis um abismo. Existem zonas mais profundas, as dos instintos mais estáveis, onde se agitam os impulsos fundamentais da vida, tal como foi definida em suas fases mais distantes, né? Sobrevivências abissais, obscuras, da vida primordial protoplasmática, de inopino... Logo mudou, eu me perdi. Sobrevivências abissais, obscuras da vida primordial protoplasmática, que ainda se agitam nas fibras íntimas do vosso organismo.
Instinto como a conservação, a defesa, a reprodução, que por vezes explodem de inopino em vossa consciência, de uma zona de mistério que desconheceis, pela maturação de um ciclo, lei e vontade autônoma que progride independentemente de seu conhecimento ou vontade. Por exemplo, o instinto do amor que explode na juventude, porque tudo que existe traz escrita em si sua primeira lei, nascer. Cada fenômeno está repleto em seu princípio, mesmo antes de sua manifestação. Há zonas de trevas em que desanimais e não gostais nem de olhar. No entanto, atrai-vos e inutilmente interrogais em vão. É o vosso passado. Né? Às vezes a gente tem alguns medos, né? alguns traumas que a gente não consegue. Eu não vivenciei isso nessa vida, né? Por que eu tenho medo de altura? Aí o cara fala, por que você era bebê? Você caiu do berço. Não, nunca caí do berço, nunca. Né? É, né? É, mas tudo pode ser. Diga. Nesse ponto do instinto, na semana passada a gente conversou uma parte bacana, acho que até você, ou de Jair, ou o Silvio que colocou também essa ideia, que é a questão de transmutar transmutar e ressignificar esses ciclos que são os instintos. Porque o que acontece? À medida que a gente vai aprendendo, ele vai formando ciclos fechados, estáveis, que vão entrando como ideias inatas, aptidões absorvidas. E aí ele citou aqui antes, né, alguns deles, né, que foi aqui a questão da conservação, aqui ó, instintos como a conservação, a defesa, a reprodução, isso tudo são instintos muito bem estruturados da questão da sobrevivência individual, da sobrevivência da espécie. Imagina quão forte, né, gerações e gerações, há centenas de milhares de anos, isso vai se fortalecendo. Então, o ponto seria ressignificar. E aí eu vou dar um exemplo que é, por exemplo, com a Lua. A Lua girando em torno da Terra. Ali ele é um ciclo fechado. Né? Então, ele tem umas pequenas mudanças, né? Paulo Brito sabe bem isso. Mas o que acontece? A Terra, ela está girando, então esse ciclo da Lua, ela está dentro de um ciclo maior. Né? E a gente sabe aí que o Sol também está se locomovendo. Então o que acontece? Esses ciclos fechados, como o medo, a defesa, elas precisam ser ressignificadas dentro de ciclos maiores que façam com que esses ciclos menores, como a defesa, conservação, elas sejam utilizadas no sentido da evolução espiritual. Né? Então, por exemplo, o medo, não é que o medo a gente tem que abafar o medo, ou mesmo ficar refém dele. Né? Então, o medo ele entra dentro de um ciclo maior, que é uma ideia de razão, de prudência, né? Você fala assim, opa, isso aqui realmente é perigoso. Não, isso aqui não é. Né? Então, você começa a trabalhar ali uma bicada de uma galinha. Antes eu tinha medo de galinha porque eu tinha medo da bicada. Aí eu tomei uma bicada e falei assim, gente, do que eu tenho medo disso? Né? Isso aqui não é nada. Então, você começa a raciocinar e aí isso vai vencendo esses ciclos fechados, eles vão entrando dentro de ciclos maiores. Aí eu entrar na beira de um precipício, ali entra o aspecto da razão e fala assim, opa, aqui realmente é perigoso. Então, deixa eu me cuidar. Então, ou seja, os ciclos dos instintos, eles vão entrando dentro de ciclos maiores, onde a razão, ela analisa, ela fala assim, opa, isso aqui é exagero, isso aqui não. E aí ela vai sendo controlada. Então, quando ele coloca aqui a questão da reprodução, claro que isso entra dentro de um ciclo muito maior, com relação ao respeito, com relação ao controle. Essa energia é direcionada para outros fins criativos. Então a gente vai cada vez mais colocando esses ciclos fechados
dentro de ciclos maiores, aonde elas vêm a se somar, né, não atrapalhar. Você colocou bem. Olá, bom dia. Você colocou bem essa ideia. E a outra coisa que veio na minha cabeça aqui é que quanto mais a gente vai se ligando à parte espiritual, como se diz, se desconectando da matéria, você vai sendo menos suscetível aos automatismos da matéria, né? Dessa questão, desde o, como se diz, desde os primórdios da vida, né, os instintos animais, e quanto mais a gente vai se conectando à questão espiritual, né, esses instintos materiais, eles vão fazendo parte desses ciclos menores que você colocou aí, né, porque você consegue transcender, né. Mas tudo pode ser sempre consertado. É o que a gente acabou de falar aqui, né? No superconsciente, há luz para todos. A febre da evolução, a insaciabilidade de vossa alma são forças irresistíveis e universais que impelem cada vez mais para o alto. A lei do progresso exige a contínua dilatação do psiquismo. A evolução é irresistivelmente lançada para o superconsciente, dirige-se para o supersensível. Recordai que vossa consciência é apenas a dimensão de vossa fase de evolução alfa. Vosso inexorável caminho, deslocando-vos de fase em fase, vos leva de dimensão em dimensão para o superconsciente intuitivo e sintético de que já falamos. Nas fases inferiores que percorrestes, de gama e beta, o ser existe normalmente sem consciência, qualidade ignorada aí como agora ignorais a dimensão do superconsciente. Interessante, né? Enquanto lá na fase animal você tem existência, você tem individualidade, mas não necessariamente consciência de si mesmo, né? Eu existo, eu tive um passado, vou ter um futuro, né? E isso é interessante que diga, Jair, pode falar. Não, pegando justamente isso que você está falando. Está falando dos animais, mas nós somos animais racionais. E dentro dessa racionalidade, que, entre aspas, muitos seres não têm nem a noção da sua existência. Não sabe nem de onde que ele vem, para onde que ele vai. Isso a gente está falando de bilhões, tá? Bilhões que não se conhecem a si mesmo. Então, assim que tem aquela frase lá no Panteão, sei lá onde que tinha na Grécia, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, isso aí. E é um trabalho interno que a gente tem que se conhecer, né? É isso só. Sim, é isso mesmo, né? E é interessante porque você vai ver que os animais superiores, principalmente o que a gente observa, né, que são aqueles próximos de nós, né, os cães, os cachorros, os gatos, os elefantes, os cavalos, né? Você vê que você tem momentos ali que eles têm consciência do passado, né? Eles têm quase que com um processo de ali, quase que transição de fase, pode-se dizer assim, né? É muito interessante quando você vê o comportamento deles. E eles são muito utilizados, eu acho uma palavra péssima para isso, né? Mas eles são, eles trabalham, por exemplo, em campos, em constelações, revelando ligações e também trazendo muita liberação, sabe? Para quem se propõe a fazer a constelação. É muito bonito o trabalho com cavalos. E os animais, em geral, os domésticos, né? Eles muitas vezes adoecem pelos donos, né? Pelo sistema que está ali com um determinado problema, eles acabam tendo comportamentos similares e entram em sacrifício, né? Então, que seres, né? Tão maravilhosos. Quem tem os animais domésticos e que já passou por alguns perrengues com ele, vai concordar contigo. Diga, Jair.
Veja só, a gente está falando de animais domésticos. Isso aí a gente, nossos sentidos conseguem visuais praticamente, porque a gente só usa 2 sentidos, o visual e o auditivo, que a gente consegue descrever isso aí que o André acabou de falar. Mas eu estou vendo uma série que o Silvio postou sobre trigueirinho, sobre os cristais. Olha só, já entra em uma outra dimensão, em uma sensibilidade mais profunda, cara. A Aninha tá aí, ela conhece muito bem isso. Por mais que eu queira ter, por exemplo, o Lee Debitter, ele desenvolveu a visão dele através botando um cristal no chakra frontal, né? Cara, eu passei décadas fazendo essa experiência e ficou do 0 a 0, entende? Isso tudo que eu quero falar também tem essa outra sensibilidade para os cristais, para os vegetais, para os animais. É muito complexo, é muito amplo e muito desenvolvimento que nós temos pela frente. É só isso que eu queria falar. Legal. E eu também queria comentar aqui nessa parte, quando ele fala que que nos leva de dimensão em dimensão para o superconsciente, intuitivo e sintético, de que já falamos. Falando aqui em bichinhos, eles estão aqui só circulando por aqui. Eu tô com esse fundo, tem um bem aqui atrás, que não tá... Quando é que eles estão bem aqui, Mostra pra gente, Ismael. Calma aí, deixa eu tirar aqui. Eles estão agora cadê? Deixa eu tirar aqui esse fundo. Não sei, nem me lembro como é que tira esse fundo aqui. Mas o que eu ia dizer é o seguinte. Eu acho que depois eu tiro aqui, tem que encontrar aqui nesse... Quando ele fala aqui que nós estamos de dimensão em dimensão para o superconsciente intuitivo e sintético. Então, quando a gente escuta esses mestres que entram nesses estados alterados, ou então experiências, pessoas que tiveram experiências ali que foram auxiliadas por amparadores, por espíritos de luz que acabam que levam a pessoa nesse estado para que ela tenha uma noção. Elas dizem que a sua percepção ela se amplia, ela está muito além do espaço, ela sente a interligação de tudo, o pulsar da natureza. É algo que é tão diferente dessa nossa percepção aqui racional, que a gente fica pensando, gente, como será que deve ser isso? E aí, ter a consciência de que isso é um processo evolutivo nos predispõe a estarmos cada vez mais abrindo essas percepções para entrarmos nessa fase do superconsciente, intuitivo e sintético, né? Então, o momento que a gente acredita, a gente compreende que ela existe, ela também auxilia a aumentarmos, potencializarmos essa transição para uma dimensão superconsciente, intuitiva e sintética. Legal. Diga. Pode falar. Bom dia, pessoal. O que é o superconsciente sintético? Ele é o seguinte, aqui segundo a sua voz, né, ele vai colocando a evolução das dimensões. Aí ele coloca a dimensão que a gente estudou, que era a gama, que era a matéria. Aí depois passou para a dimensão beta, que é a energia. Aí depois ele passa para a dimensão alfa, que é a nossa, que é esse aspecto que ele chama do consciente, que ele é racional, a gente está analisando ali ainda por processos muito ligado à razão. Aí tem uma dimensão que ele chama que é a dimensão acima, que a humanidade está tendendo para ela, que é acima da dimensão consciência, que ele chama de superconsciência. E a letra que ele dá é o X, mais X. Então a gente está tendendo para essa dimensão. Essa dimensão superconsciente, aonde todos nós como humanidade estamos tendendo, ela tem uma característica acima da razão. É um processo que ele chama de intuitivo, que ele não analisa como a gente pela razão, ele é uma visão sintética, ele
ele capta, ele sente, ele vai na própria essência. Então a gente fala isso racionalmente, mas o que a sua voz diz é que nessa dimensão ele acontece isso, né? Então a intuição é que ele chama aqui, é uma percepção acima da razão, aonde você sente. Eita, nós! Os meus gatinhos hoje estão aqui, gente. Diga, Jair. Eu queria só pegar esse gancho que o Ismael falou, seria o desenvolvimento do campo do corpo mental, porque a gente está no processo de desenvolvimento do corpo mental, né? Não sei se esse caso que quando você já tiver esse corpo mental desenvolvido, você já automaticamente você entrará nessa análise, né? Quer dizer, analisar tudo intuitivamente, espontaneamente, né? Apoiado no fundo da razão. Não sei se é isso. Eu diria que seria, dentro desses corpos, seria o causal, né? Seria o que vai além do corpo mental. Porque o campo mental já é a parte racional, enquanto que o corpo anterior, que seria mais o da emoção, né? Esse que ele está falando, ele vai além do mental. Essa é a minha percepção, né? E essa ideia da síntese, o consciente, a gente trabalha muito com análise, ultimamente a gente está numa sociedade muito analítica, que consegue detalhar vários detalhes, mas essa visão global, sintética, em que você de um relance, você tem uma visualização de tudo, está justamente nessa dimensão superior, que é que você intuitivamente você tem uma visão sintética de tudo, todo o sistema como um todo, todas as partes conectadas, mas sem fazer análise do pormenor, você intui toda essa visão. Por isso que ela vai, eu diria que ela vai além do mental, viu, Jair? Eu diria que ela vai além do mental. É que eu não me lembrei do causal, sabe? Porque veja só, eu fico pensando, tudo isso que a gente está passando, ainda que tem que se desfazer do nosso perispírito para entrar em outra dimensão. Então a gente fica imaginando o caminho a percorrer. É só isso. Olha, eu adorei essa pergunta do Djaí e essa sua resposta, Paulo Brito. Eu nunca tinha pensado nessa questão mesmo com relação aos corpos e realmente faz sentido para mim a questão que está acima do mental, ali já no causal, você está preparando para esses sentidos, né, que é o sentido do superconsciente. Muito bacana, gostei demais. E eu queria até ver para a Ana se tá ok a questão do superconsciente. Entendi, sim, foi o sintético ali que me chamou a atenção, porque são as palavras que a gente usa em diversos lugares, né? Eu entendi como síntese, mas não, né? É de sensação. Eu entendi, sim. Até eu lembrei, eu participei uma vez de uma cerimônia com um pajé, e o tempo todo ele falava assim, gente pedra, gente montanha, gente nuvem. Então, tudo ele considerava gente. Era uma visão bem interessante, assim, quando escutava o gente ligada a questões inanimadas, né, que a gente... Mas eu acho que é justamente isso ali, né, esse superconsciente. Pô, que legal. Ele coloca como se tivesse todos conectados uns com os outros, né? Pô, que bacana. Exatamente. E o ligar a palavra gente, ele foi como uma tradução para o nosso mundo, né? Nem esse sintético está ali. E é muito legal, porque quando mudou o meu olhar também, até, porque a gente diz, uma pedra no caminho, trata a pedra como se fosse um resto, né? E agora eu olho a pedra, não, é gente pedra, então é outro olhar. É bacana. O estado... E só fazendo um comentário nisso, eu adorei essa parte, e eu lembrei muito da figura do Francisco, porque quando a gente fala gente pedra, gente árvore, primeiro que traz a noção da vida
desse elemento em evolução, né, da visão da vida. E quando a gente vai colocando assim, né, a gente pedra, a gente nuvem, ele também traz a ideia do... A gente pode ampliar para o aspecto do se comunicar, né? Então, se a gente pode se comunicar com a gente árvore, com a gente pedra, com a gente nuvem, e dessa comunicação tem um idioma, tem uma linguagem. O que há nessa troca, né? Há uma interligação, então uma interligação ali de energia, de informação, é muito interessante. Você falou de De Francisco. respeito, né? Francisco não dizia gente, né? Ele falava irmã Lua, irmão Sol, irmã Pedra, né? Irmã Árvore. Ele falava a gente ao mesmo tempo chamava de irmão e irmã, né? Ele colocava bem próximo mesmo, né? Muito legal essa. Nossa, já está na hora já, né?